Gente, boa tarde a todos. Hoje nós vamos continuar o estudo de O Livro dos Espíritos. Nós ainda estamos na introdução. De acordo com o nosso planejamento, hoje nós vamos falar sobre resumo da doutrina espírita, resumo dos principais pontos e a ciência e o espiritismo, a doutrina espírita e a participação da ciência. Tem alguém que não veio no encontro passado? Pronto, seja bem-vinda. Meu nome é Patrícia, essa é Larissa. Nós estamos nos revezando, né, para facilitar esse curso. E temos uma outra aquisição, Neide. Ela está vindo da quarta-feira. Seja bem-vinda, Neide. Então, só fazendo um preâmbulo, nós falamos na exposição anterior que a nossa participação é um diálogo aberto. Então, a gente vai falar um pouco e vocês são livres, né, para fazer os posicionamentos e as reflexões. Bom, então, minha gente, a gente ainda está na introdução, especialmente no item 6 e o 7º. O resumo da doutrina dos espíritos, ele começa com a própria história do espiritismo. Allan Kardec tem uma obra que ela não faz parte da codificação, mas que é essencial que nós leiamos e entendamos, que é a obra O que é o Espiritismo. Ela está disponível na internet. Nessa obra, O que é o Espiritismo, ele coloca de uma forma clara, básica, para quem não tem a menor noção do que é a doutrina dos espíritos, o que é, e tem um diálogo logo no início, que ele fala sobre o diálogo entre o crítico e o cético. A gente vai abordar isso daqui a pouco. Mas antes, essa versão da Federação Espírita Brasileira traz uma biografia de Allan Kardec, escrita por Henri Sousse. E nessa biografia de Allan Kardec tem uma parte da biografia que é muito interessante, que é quando o Espírito de Verdade se apresenta a Kardec em 1856, falando para ele da missão. O Espírito de Verdade, não existe um consenso entre nós espíritas de quem seja. Existem algumas interpretações que consideram o próprio Cristo, outras que faz parte das vozes da pleiade de espíritos que andam com Cristo. Mas, como o próprio Espírito não quis se identificar pessoalmente quem era, nós acreditamos que isso não tem grande importância, mas sim a mensagem que ele veio trazer. E a mensagem que ele trouxe a Kardec é o seguinte: tempos difíceis advirão, mas a missão a que você está destinado é de perseverar, mesmo com todos os contraditores, com todos os desafios naturais, porque você tem a capacidade de segui-lo até o final. O serviço é basicamente se debruçar ao estudo, a essas comunicações, a esmiuçar essas perguntas, estruturar a codificação. Mas como era uma ideia nova, ele enfrentou muitas resistências. E também por isso é a explicação dele ter colocado o codinome Allan Kardec. Porque Hippolyte Léon Denis Arrivaille era um educador, um pedagogo muito famoso na França. Ele é um discípulo de Jean-Henri Pestalozzi, que foi o autor da Pedagogia do Amor. Pestalozzi, que foi o seu grande mentor, ele acreditava que o afeto ele é necessário para o aprendizado. E ele foi um grande continuador disso. Ele escreveu livros para as mães, sobre como as próprias mães educarem os seus filhos, darem continuidade ao papel da escola. Então, desde Pestalozzi, a gente tem uma importante reforma na pedagogia e no ensino, na educação. E justamente para que Allan Kardec, ele tinha essa preocupação, para que ele não misturasse as coisas, ele coloca o codinome para ser o representante dessa transmissão dos ensinamentos dos espíritos. E assim os espíritos começam a se comunicar. E esse é o primeiro postulado, digamos assim, a primeira noção, né, o primeiro conceito que a gente tem do espiritismo. No espiritismo, nós acreditamos na imortalidade da alma, que nós, despojados do corpo, continuamos vivos, e na comunicabilidade entre os espíritos. Porque existem algumas doutrinas espiritualistas que também acreditam na imortalidade da alma, mas não acreditam que os espíritos possam vir a se comunicar. E nós espíritas, portanto, acreditamos. E é interessante porque Kardec não foi o primeiro, né? O Espiritismo não foi o primeiro a dizer isso. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, há um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E nós lendo aquilo ali, nós verificamos
o quanto Sócrates e Platão foram necessários para o entendimento sobre a alma, sobre o transcendente, importante para o espiritismo. Sócrates chegou a afirmar que o homem é uma alma encarnada. E isso é um conceito que o espiritismo abraçou. E ele falava naquela época de gênios, mas gênio aqui não como alguém que alcançou o ápice da inteligência. Gênio num sinônimo de daimon, que cada um de nós tem o seu próprio gênio, ou seja, é um princípio inteligente. E esse conhecimento é necessário também para que a gente possa compreender o espiritismo. Nós acreditamos que os espíritos desencarnados, eles fazem parte do que a gente chama do mundo das causas. O mundo espiritual, ou o mundo dos espíritos, ele não é um ambiente à parte, disjunto deste mundo. Na verdade, os espíritos desencarnados convivem conosco a todo momento. Emmanuel vai dizer que eles se acotovelam conosco. Todos nós somos antenas psíquicas e nós nos comunicamos com eles o tempo inteiro e eles conosco. Mas é como se vibratorialmente eles pertencessem a uma outra forma de existir, diferente da nossa. Mas para nós, o mundo dos espíritos, ou o mundo espírita, ele não é uma consequência deste. Embora este mundo corporal seja palpável, concreto, este mundo é o mundo dos efeitos. Nós acreditamos que o mundo espiritual é o mundo das causas. Esse mundo é uma cópia imperfeita do mundo dos espíritos. Ele não é necessário. Ele pode, inclusive, deixar de existir, se assim for da intenção da providência divina. Mas o mundo dos espíritos, ele é para sempre. Ele nunca vai deixar de existir. Isso também é um conceito importante para que a gente tem no espiritismo. Porque quando a gente lê em O Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, a gente vê que a Terra não é o único planeta habitado, que há outros, inclusive de provas e expiações também. Os mundos, eles respondem por diversos patamares de evolução. Assim como os espíritos progridem, os mundos também progridem. Nós progredimos moralmente e os mundos progridem materialmente. A ação da nossa inteligência sobre o mundo também vai favorecendo o progresso. O homem, como ele é um princípio inteligente, o espírito encarnado, ele tem uma importante função no mundo, que é intelectualizar a matéria. Ou seja, eu transformo um pedaço de pedra robusta num banco que é um instrumento, um móvel útil para as minhas atividades. Então é assim também que a gente vai colaborando para o mundo. Mas, se nós somos essas antenas psíquicas, nós formamos juntos a psicosfera do mundo que habitamos. O mundo, embora ele seja corporal, ele não é apenas físico. É como se ele tivesse uma psicosfera que é o resultado da psicosfera individual de cada um que aqui habita. Então, se na crosta da Terra a gente ainda tem uma radiação de maldade, de melancolia, de angústia, se as nossas provas ainda são difíceis, isso também é fruto das nossas elucubrações mentais, daquilo que a gente tem vitalizado e reflexo também da nossa conduta. Então tudo isso a gente tem aqui no Espiritismo. E um dos conceitos mais importantes, principalmente agora no começo nosso, é o conceito sobre Deus. Há diversas definições para Deus. E eu acredito que nenhuma delas abarca o real significado do que Deus é. A verdade é que nós não conseguimos definir Deus, porque definir é limitar. E se Deus é mais do que o infinito, como que a gente pode limitá-lo, conceituá-lo? Mas o Espiritismo apresenta algumas características de Deus que nos são importantes balizadores para que possamos entendê-lo. E o primeiro deles é: Deus é eterno. Deus é eterno significa que nada criou Deus. Deus existe desde sempre. Deus é e nunca vai deixar de existir. Ele foi o grande precursor desde antes da gênese material dos mundos e desde antes da gênese espiritual, de nós existirmos, porque foi Ele que nos criou. Deus é imutável. Isso significa que
mesmo que ele queira, porque ele tudo pode, ele não muda, porque ele já é a perfeição. Então ele não precisa se aprimorar. Nós precisamos. Porque ele nos criou simples e ignorantes. Então o nosso destino é sermos cada vez melhores. E se nós, que somos efeitos inteligentes, viemos dele, logicamente, a causa primária, que é a primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária, causa primeira de todas as coisas. Se nós que somos os seus efeitos somos inteligentes, a causa primeira obrigatoriamente tem que ser. Além disso, Deus é imaterial. Ou seja, Deus, ele não é um espírito. Isso também é importante. Nós somos. Mas Deus é um terceiro elemento. Mais na frente a gente vai ver. Há 3 elementos na criação. Deus, o princípio material, ou a matéria, e o espírito. E ainda há um quarto, que a gente vai ver mais pra frente, que é o fluido cósmico ou fluido universal. Então Deus é um elemento completamente à parte de tudo da natureza, porque ele é a origem. Além disso, Deus é único. Ou seja, nós acreditamos que não há múltiplos deuses, que Deus é um só. Deus também é todo poderoso. Então não há nada que tenha poder maior do que Deus. Deus é soberanamente justo e bom. E não poderia deixar de ser. E se ele é todo justiça e todo bondade, significa que nós estamos sob a tutela de um Pai amoroso. E talvez essa seja a definição que mais se aproxime de Deus. Deus é amor. O amor, ele vitaliza e anima tudo quanto existe na criação. Quando nós, mesmo para seres que não têm inteligência como a nossa, como as plantas, mas quando a gente cultiva uma planta, trata com carinho, a gente vê como aquilo muda. Quando a gente trata um animal com carinho, a gente vê a resposta positiva. Tudo na criação responde ao amor. Tem uma questão também no Livro dos Espíritos que vai falar sobre isso. Forças de atração e forças de amor. Então, se Deus é essa origem, se Ele está em tudo, se Ele está em nós, se nós estamos nele, é bonita essa analogia de pensar que Ele realmente é amor. Então, esse conceito de Deus, ele é muito importante para o Espiritismo também. Bom, o Livro dos Espíritos, e isso é um próximo conceito, se a gente for observar, ele está dividido em 4... Obrigado, Kelly. Ele está dividido em 4 livros. O primeiro livro, depois da introdução, que é o que a gente está cumprindo, ele fala sobre os conceitos de Deus, da criação, do princípio vital, da formação dos seres vivos. Esse livro fala das causas primárias, fala desses elementos básicos da criação. O segundo livro já fala das experiências no mundo espiritual. Então ele é chamado Livro dos Espíritos, Mundo dos Espíritos ou Mundo Espírita, que fala sobre pluralidade das existências, emancipação da alma, causas de sofrimento, experiências de reencarnação. O terceiro livro, ele se dedica mais a causas morais, que a gente vai ver com detalhes lá no Aprofundamento 3. Então ele fala sobre todas as leis morais, começa com a lei divina e aí ele vai esmiuçando em diversas leis. Lei de progresso, lei de sociedade, até terminar com a lei de amor, justiça e caridade. Este fala sobre leis morais. E o livro 4 fala sobre esperanças e consolações. Cada um desses livros de O Livro dos Espíritos geraram livros mais aprofundados na obra kardeciana. Do primeiro livro, que a gente falou, que é das causas primeiras, veio a Gênese, que a gente cita aqui. A Gênese foi o último livro da codificação, 1868, a sua primeira publicação. Em A Gênese, portanto, a gente tem o primeiro livro de O Livro dos Espíritos mais esmiuçado. Então lá na Gênese a gente vai ver sobre a Gênese material, a Gênese espiritual, os milagres do Evangelho. No livro segundo, que é o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos, a gente tem também
um livro relacionado a ele, que é o livro dos médiuns. Existe um curso na casa específico, depois que a gente fizer os aprofundamentos, para estudar o livro dos médiuns. Foi um livro editado primeiramente em 1861. Lá em O Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns não é uma literatura só para médiuns ostensivos, porque nós todos somos médiuns. Em maior ou menor grau, nós todos sentimos, de alguma forma, a influência dos espíritos, seja uma intuição, seja através de um sonho, seja em qualquer circunstância, mesmo que não sejamos médiuns ostensivos, precisamos estudar o Livro dos Médiuns para saber como se dá essa interação. Tem um capítulo muito especial em O Livro dos Médiuns que fala sobre a parte do comportamento moral do médium, de como um médium precisa se preparar. Aquilo dali é um guia para a nossa vida diária. Porque mesmo os médiuns ostensivos, eles não são médiuns só durante o transe na sala mediúnica. Eles são médiuns o tempo todo. E assim também nós. Estamos o tempo todo captando essas ideias de mentes que se avizinham da gente. Já o terceiro livro daqui, de Leis Morais, originou o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre os ensinamentos morais do Cristo, esmiuçando cada capítulo sobre versículos do Novo Testamento que Kardec traz e examina. E, finalmente, o livro quarto, de Esperanças e Consolações, gerou na codificação O Céu e o Inferno, que é uma obra de 1865. Essa obra, O Céu e o Inferno, também é muito interessante, porque ela fala sobre o que nós espíritas entendemos sobre céu, inferno e purgatório. Em algumas religiões dogmáticas, como a católica, a gente acredita que esses conceitos são lugares estanques, para onde o espírito vai depois que tem a sua vivência. Nós espíritas acreditamos que céu, inferno, purgatório são estados de consciência. E nós não vamos para o céu ou inferno depois dessa existência. Nós já estamos vivendo nele. E a nossa mente, ela nos arrasta como se tivesse um poderoso efeito magnético para essa circunstância que a gente vitaliza, para esse estado da nossa consciência. Então esses conceitos espíritas, eles são interessantes. E veja como todas as obras da codificação, elas estão encadeadas. Por isso que não dá para escolher estudar uma e desprezar as outras. Todas conversam entre si, né? E estão relacionadas. E agora a gente vai falar um pouco sobre a espécie humana. Tem um capítulo especial no Livro dos Espíritos que vai falar sobre a nossa existência em diversos reinos. Mas aqui a gente quer falar da experiência hominal. Provavelmente nós já estamos há muitos séculos na experiência hominal. O nosso princípio inteligente já está se maturando e tendo essas reencarnações, tendo essas experiências há muito tempo. Mas o que é importante não é saber quando a gente começou, é saber para onde a gente vai. Então, a nossa reflexão aqui é: o Espiritismo, ele se preocupa em direcionar os homens para que eles tenham um futuro melhor, um futuro mais ditoso. E como é que a gente faz isso? Através de seguir um caminho que visa nos dar superioridade moral. É por isso que a gente diz que o nosso modelo e guia é Jesus. Isso é uma questão de O Livro dos Espíritos. Jesus, ele é o protótipo do homem integral. Foi o ser que não teve nenhuma predileção e, através das suas próprias escolhas, evoluiu tanto que chegou até o ápice, até o ponto de evolução máxima que é dado a um ser alcançar. E ele é o nosso modelo porque ele veio e nos ensinou como fazer. Então, para que a gente possa alcançar essa excelência como seres humanos, tudo que a gente precisa fazer é repetir Jesus. Mas isso, convenhamos, é uma tarefa desafiadora. Porque, como Jesus já era puro, tudo que ele fazia, ele já tinha uma espécie de know-how. Ele fazia com uma relativa facilidade, porque ele galgou essa superioridade moral. E nós que somos simples ainda, né, que somos cheios de conflitos,
Como é que a gente pode viver o Evangelho do Cristo? O Evangelho do Cristo, ele foi trazido por um Cristo, mas não foi para Cristos. Por isso que ele se cercou dos apóstolos. Os apóstolos, eles eram homens simples, como nós somos. Eram homens que tinham seus conflitos, que tinham seus receios, alguns que o traíram, que não conseguiram compreender ou que acabaram se desviando por interesses materiais e se afastando da mensagem divina. Eram homens que tinham uma fé às vezes oscilante, como a gente às vezes também se pergunta, será que esse caminho que eu estou seguindo verdadeiramente é o ideal, é o melhor? Tanta gente seguindo ao contrário. Então, a mensagem do Cristo, ela é uma mensagem para nós e ele coloca esses apóstolos para que a gente possa se identificar com eles, homens como nós somos. E viver esse evangelho é tentar trazê-lo para cada experiência básica e usual da nossa vida. Aqui no nosso grupo de estudos, dentro das nossas casas, no nosso trabalho. A gente vai viver do evangelho aquilo que dá. Se a gente não consegue ainda amar com todo aquele desprendimento e renúncia que Jesus amou, a gente começa tolerando, respeitando a opinião dos outros, tolerando que ele pode pensar ao contrário do que eu penso, ter outras convicções, e eu não preciso violentar essa pessoa por isso. Acabou de acabar a pilha. Mas tá legal, né? Tá dando pra ouvir. Pronto. Então, eu não sei, eu acho que não. Então, a gente tem tudo isso. Então, a espécie humana, ela vai progredindo assim, devagar e à custa do seu próprio esforço, né? Aos poucos. E aí a gente vem para um outro conceito, que é o conceito do espírito encarnado. Nós somos um ser tríplice. Nós temos um corpo, que é o que todo mundo vê, que é esse envoltório externo, mas nós não somos um corpo. Sem o corpo, a gente também vive. A nossa vida, ela continua mesmo fora desse mundo. Então, nós somos uma centelha divina, nós somos o espírito, que por ora está encarnado. Mas essa conexão, ela precisa de um elemento semimaterial para poder unir as duas coisas. E é aí que vem o conceito de perispírito. Allan Kardec definiu o perispírito, foi ele que colocou esse nome, porque ele fez uma analogia. Assim como o fruto tem o seu grão e ele é envolvido por um perisperma, o espírito, que é uma centelha divina, um ser essencial, também é envolvido por uma camada semimaterial fluídica chamada de perispírito. Então o perispírito é esse envoltório que para nós, se a gente pudesse ver, né, alguns têm essa faculdade, parece algo vaporoso, mas que é essa camada energética. Não é sentimento, mas esse sentido que a gente tem de irradiar uma energia quando a gente se aproxima das outras pessoas, é o perispírito que vai se emancipando e se expandindo e alcançando essa comunicação fluídica, digamos assim, entre nós. Então veja que o perispírito, ele é chamado de modelo organizador biológico. Tem um estudioso que se chama Dr. Hernani Guimarães Andrade, foi ele que colocou esse nome. Ou seja, no perispírito estão moldados os fatos morais mais marcantes das nossas existências. Tudo está registrado nesse envoltório semimaterial. E ele funciona como intermediário para ligar o nosso espírito ao corpo. Ou seja, há canais energéticos fluídicos que nos ligam célula a célula com o nosso espírito. Mas nós não estamos exatamente presos, como se estivéssemos acimentados, colados no corpo físico. Nós temos uma capacidade de nos emancipar e de nos desdobrar desse corpo. É o que fazemos durante o sono. Por exemplo, quando a gente for estudar a emancipação da alma, a gente vai ver isso. É o que os médiuns ostensivos conseguem fazer com maior naturalidade e facilidade, por ter essa faculdade mediúnica de se emanciparem. E quando a gente fala que no perispírito estão registrados esses atos morais, isso significa que ele não é sensível
como o corpo físico é. Mas depois que nós nos despojamos do corpo físico, as sensações, elas ficam ainda mais alargadas. Há uma questão de O Livro dos Espíritos que fala sobre isso, que é a questão 257, ensaio da sensação dos espíritos. Porque na literatura mediúnica, há alguns espíritos que se referem dizendo que sentem frio, sentem calor. Como assim, se eles não têm mais os sentidos do corpo físico? Então a gente vai ver lá que as repercussões morais de muitos dos nossos atos geram sentidos e que esse perispírito é esse grande órgão estendido de nós, espíritos agora encarnados. Tá dando para entender? Esse perispírito, de que ele é formado? Ele é formado por elementos do próprio mundo onde nós estamos vivendo. A gente não tem digamos assim, um carimbo da Terra. Nós não somos terráqueos, não somos da Terra. Nós somos espíritos tendo experiências no planeta Terra agora. Mas provavelmente já tivemos experiências em outros mundos. E mais para frente, com fé em Deus, teremos em outros mais superiores do que o planeta Terra. Mas quando nós encarnamos, o nosso perispírito é formado por elementos que estão presentes nesse planeta. Mas é importante a gente perceber que o perispírito tem essa grande influência moral. Então a nossa conduta responde pela nossa energia. Antes de nós falarmos, antes de nós nos comunicarmos, a nossa energia, o que nós emanamos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles chegam primeiro. Os nossos pensamentos, eles também são um tipo de matéria, que a gente chama de matéria mental. Os nossos pensamentos, eles têm forma, eles têm cor, eles têm uma forma de vibração. E essa comunicação, já que nós somos antenas, ela também se dá o tempo inteiro. Então todos esses também são conceitos que o Espiritismo nos traz, né, através desse resumo. E além disso, a gente também tem um conceito que é muito importante, que é o da hierarquia espírita. Os espíritos, eles não estão todos no mesmo patamar evolutivo. E os espíritos, durante essa escalada, né, durante essa sua trajetória, eles foram aproveitando as experiências de forma diferente. É por isso que a gente tem essa diferença de evolução. Essa diferença de evolução, que é uma evolução moral, ela é particular porque nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é esse poder de decisão que a gente tem de poder tomar um caminho em detrimento do outro. E nós somos livres realmente? O que é que vocês acham? A gente é completamente livre? Ou a gente tem algumas opções? A nossa liberdade é parcial? Exatamente. Veja que a nossa liberdade, ela seria plena, e isso também está em O Livro dos Espíritos, se vivêssemos sozinhos. A partir do momento que nós vivemos juntos, a nossa liberdade já está automaticamente cerceada, porque eu não posso escolher qualquer coisa, porque tem o outro. Então, eu não posso ferir o direito que o outro tem também de escolher. Então, essa é a primeira limitação. Eu posso escolher se eu tiver uma ética moral, que é o que a gente está trabalhando aqui, né? De acordo com uma ética moral, as minhas escolhas, elas não podem ferir o direito de escolha dos outros. Além disso, à medida que a gente vai tomando decisões, o nosso livre-arbítrio, a gente que vai limitando o nosso poder de ação. Porque tem um momento que a gente vai fazendo escolhas tão equivocadas que, como um prisioneiro que tem a sua liberdade cerceada, para que ele não possa prejudicar a sociedade ou delinquir mais, nós também temos a nossa liberdade temporariamente cerceada, para que a gente não se complique mais. Veja como Deus é bom. Ele faz isso muitas vezes para nos proteger de nós mesmos. Então veja, o espírito ele vai ganhando liberdade à medida que ele vai ganhando superioridade moral. Porque aí, como se fosse uma criança. A analogia que ela trouxe é interessante para a gente entender isso também. Veja, se nós pensarmos que nós somos como crianças, as crianças, por exemplo, em relação a ir para a escola, elas não têm escolha. Os pais precisam constrangê-las para que elas vão à escola, mesmo que elas não queiram,
porque aquilo é um ato de amor, é uma disciplina necessária. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai assumindo responsabilidade. E aí a gente vai fazendo as nossas escolhas e a gente vai vendo que tem um caminho certo para seguir. Quando nós espíritos vivemos junto, consonantes com a lei divina, nós somos felizes. Veja que a lei divina, o Espiritismo acredita nisso, está na nossa consciência. Então, por mais que a gente busque numa religião, nós nos sentimos afastados, mas a lei de Deus nunca esteve longe de nós. Nós nunca perdemos essa conexão. A religiosidade é uma forma que a gente tem externa de tentar estreitar esses laços que a gente tem com Deus, que estão aqui, mas é porque a gente se distrai e busca outras coisas e acaba se afastando desse nosso ideal. Mas veja que interessante, a criança, ela logo no início, ela é constrangida e depois ela vê que aquele constrangimento foi necessário, porque através dele ela tem mais parâmetros para escolher bem. É o conhecimento intelectual que a faz raciocinar e decidir melhor. Mas nem sempre a gente decide pelo nosso intelecto, pelo que a gente já sabe que é correto. A gente às vezes decide pelos desejos que a gente tem. Mesmo que esses desejos não vão nos fazer bem, mas a gente faz, porque a gente quer ser atendido nesse ego. Isso é se afastar da lei divina. A lei divina, ela está próximo da nossa essência. Por isso que ela está próximo da nossa felicidade. O mundo, ele tenta o tempo inteiro nos levar para fora. Mas a dor, ela não é para o sofrimento dos indivíduos. A dor é como se fosse um aguilhão da consciência para mostrar o caminho para onde você está indo não é o melhor para a sua felicidade, para o seu aperfeiçoamento. Aí a gente tenta uma mudança de conduta e muda o caminho para um que seja mais confortável. Então, à medida que a gente vai progredindo moralmente, a gente vai adquirindo responsabilidade. E aí a nossa liberdade aumenta ou diminui? Aumenta. Mas veja que esse conceito de liberdade aumentando é engraçado, porque a nossa liberdade aumenta, mas agora a gente sabe o que é o certo. Então, a gente não escolhe mais o errado, porque a gente sabe que aquela não é mais uma opção válida. A nossa liberdade aumenta, mas aparentemente ela está mais cerceada, porque só restou uma opção, que é fazer o bem. Mas sempre houve só uma opção. A grande questão é que teve um momento em que a gente teimou, desobedeceu dessa máxima que rege a nossa vida e acabou escolhendo por outros caminhos que nos geraram a infelicidade que nós padecemos. Kardec, na obra O Céu e o Inferno, ele tem uma frase que ele explica bem isso da dor e o amor. Ele fala: o espírito padece das suas próprias imperfeições. Então veja como há uma responsabilidade nossa. Mas isso não é para nos punir, é para nos indicar o caminho certo para a gente seguir. Então, na hierarquia espírita, tem uma questão, que é a questão 100, que fala dessa hierarquia moral dos espíritos. Na base da hierarquia, nós temos os espíritos imperfeitos. Veja o cuidado. Não tem espíritos malévolos, espíritos maldosos, espíritos ruins, espíritos imperfeitos. Ou seja, a gente não precisa colocar uma pecha nas pessoas ou nos espíritos. Fulano é do mal. Ele está temporariamente tendo uma experiência no mal. Mas mais na frente ele vai perceber que aquele caminho é equivocado. Como provavelmente nós, há séculos atrás, podemos ter estado na mesma condição que fulano está hoje. Então nós acreditamos que o espírito imperfeito é aquele em que a matéria predomina sobre o espírito. Ele é todo instinto, quer apenas saciar as suas vontades. Vive sob a agressividade. Quer resolver as coisas na base da violência. Essa é a característica da imperfeição. Na segunda ordem, tem os bons espíritos. Os bons espíritos são aqueles no qual o espírito predomina sobre a parte material, sobre a matéria. Então já são espíritos mais esclarecidos, que não se comprazem na maldade, que tentam fazer o bem pelos outros. Nós estamos em qual classe?
Espíritos imperfeitos ou bons espíritos? Essas classes, elas não são taxativas. Estamos em uma ou outra. Muitas vezes há uma interferência entre elas. Às vezes nós nos comportamos como espíritos imperfeitos, em outras com o esclarecimento de bons espíritos. Mas se a matéria ainda oferece predominância sobre nós, nós realmente ainda somos imperfeitos. E nós estamos aqui nessa reencarnação justamente para isso. O objetivo da reencarnação não é outro, senão nos depurar. Como nós ainda não conseguimos evoluir totalmente, reencarnamos para, diante das experiências, evoluir mais. Tem uma questão de O Livro dos Espíritos que ele vai falar que todos nós passamos pela fieira da ignorância. Ignorância no sentido de ignorar a verdade. E aí, quando a gente ignora a verdade, a gente é mais livre para decidir. A gente escolhe um caminho ou outro. Se, por acaso, a gente erra, a gente vê que aquele caminho não foi o ideal. Aí, na próxima prova, a gente já não é mais ignorante. A gente teve a experiência e pode decidir por acertar. Se a gente decide por errar de novo, a gente já tem uma tendência a se comprazer com aquele caminho. É assim que é entendido. Onde entra a intuição? Todos nós temos os nossos anjos de guarda, os nossos mentores espirituais. São espíritos amigos que têm uma hierarquia maior do que a nossa. Não necessariamente eles são puros, mas são espíritos que têm uma elevação maior e que muitas vezes são os nossos afetos, fazem parte da nossa família espiritual. Eles nos intuem o tempo inteiro. A questão é nós estarmos sintonizados com essas intuições. Porque, como somos antenas psíquicas, nós estamos recebendo influências de outras classes de espíritos. E se nós somos imperfeitos, estamos cercados de espíritos imperfeitos, porque nós não estamos na imperfeição sozinhos. Então, essas influências, no mais das vezes, no nosso nível evolutivo, vai ser para o bem ou para o mal? Vão ter muitas influências negativas. A questão é com quem a gente vai se sintonizar, porque ninguém é arrastado para o mal. Do contrário, Deus não seria soberanamente bom. O bem sempre prevalece. Isso significa que o mal não tem poder para constranger nenhum de nós. O bem sim. O bem ele exerce uma influência irresistível. Mas somos nós que escolhemos. Então veja que nós temos uma fragilidade. A fragilidade da nossa imperfeição. Então, para que a gente possa se conectar com as boas influências, requer um esforço grande. Esse é o desafio. A nossa reencarnação, esse vínculo que nós temos, ele não se dá de forma completa desde o nosso nascimento. Veja bem, o nosso espírito ele já está ligado ao nosso corpo, mas esses liames eles vão se fixando cada vez mais ao longo dos anos. Quando a gente for estudar o livro 2, que é o Mundo dos Espíritos, a gente vai ver que a criança até os 7 anos, ela é como se fosse um pedaço de argila moldável e ela é suscetível à influência, à psicosfera do lar, à influência moral dos pais. Até aquele momento, toda a repercussão, né, das suas heranças, das heranças desse próprio espírito, ficam mais ou menos obliteradas de uma forma mais forte, para que os pais possam, em vendo de os defeitos, aplicar as corrigendas. Então o espírito fica mais suscetível a essas influências. Mais ou menos após os 7 anos, é que a criança mostra-se realmente quem ela é. E aí é que ela vem com essas heranças, com as suas inclinações, com as suas virtudes também, né, com as suas características, de uma forma mais contundente. Tem até uma questão engraçada em O Livro dos Espíritos, né, que alguns pais, parece que o meu filho é outra pessoa, ou mudou. Não, agora ele é ele mesmo. Até aquele momento ele estava mais ou menos suscetível. Então, realmente isso existe. Então, gente, um outro conceito importante para a gente é de provas e expiações. Essas palavras que a gente fala aqui, elas são importantes, mas que nós não tomemos ao pé da letra.
mas vamos tentar entender o significado. Todas as vezes que a gente fala numa prova, a gente está falando numa experiência, que muitas vezes foi por escolha nossa. Tem uma questão aqui que fala sobre o espírito escolher o gênero de provas, né? Então nós participamos do nosso planejamento reencarnatório e muitas vezes pedimos as provas difíceis que temos. E essas provas, elas são importantes para que a gente possa evoluir. Porque se eu não tenho o exercício, o exame final como na escola, eu não posso atestar o meu aprendizado. É a mesma coisa espiritualmente. As provas, elas servem para que a gente mostre quem a gente verdadeiramente é. Mas as provas, elas não são únicas. Por exemplo, eu passo pela prova da humildade. Na minha atual reencarnação, eu vou ser constrangida a ter o meu orgulho ferido. 1, 2, 3, várias vezes. E essa persistência de não ceder a esse vício é o que vai nos dar essa conquista. Então isso é a prova. A expiação a gente usa mais para aquelas conjunturas em que eu não posso fugir. Porque a prova eu posso escolher me afastar dela. Por exemplo, eu convivo com uma pessoa que me causa extremo desencanto, que eu não gosto, que é uma convivência difícil. Aí eu decido, essa pessoa, por exemplo, é da minha família, aí eu decido morar sozinha. Tenho essa opção? Tenho. Não garante que mais na frente venha uma pessoa tão difícil quanto, por esses caminhos que a vida traz, né? Para que mais uma vez eu encare essa prova. Mas a expiação, ela está relacionada com conjunturas das quais eu não consigo me dissociar. E às vezes a expiação é física, um aparelho corporal limitado, que não me permite ter toda a liberdade, né, que eu gostaria. Às vezes é uma expiação moral. Por exemplo, Joana de Ângeles tem uma obra, Viver e Amar, que ela vai falar sobre o karma de solidão. São pessoas que tentam estabelecer relações ou vínculos e não conseguem constituir família, se casarem. É uma expiação moral, um tipo de expiação moral. E por mais que elas façam escolhas, elas não conseguem se dissociar disso. Então a expiação, em geral, ela acontece quando a gente já delinquiu tanto naquela cena, né, naquela experiência, que a gente é constrangido a permanecer naquela situação, como uma pena para o culpado. Mas aqui utilizando uma linguagem simbólica, né? Porque a gente sabe que não há esse regime de maldade. Outro conceito também que a gente usa muito no espiritismo é erraticidade. Erraticidade não é um lugar ou um tempo. Erraticidade é um estado. Erraticidade vem de errático. Errático é aquilo que não tem um curso ou um destino definido. Erraticidade é aquilo que não tem um destino ou curso definido. É o intervalo entre duas reencarnações. Então, quando a gente diz que o espírito encarnado desencarnou e voltou para o mundo espiritual, até aguardar a próxima reencarnação, se ele já não conseguiu alcançar a evolução, ele está num estado de erraticidade. A gente vê muito isso também na literatura mediúnica. Vamos lá. A erraticidade é esse estado. Desencarnei, estou num estado de erraticidade. Todos nós, ao desencarnarmos, em maior ou menor grau, passaremos por uma espécie de perturbação. Seja um entorpecimento, como se fosse um sono, seja uma situação mais aflitiva. A depender de como esteja o nosso grau de apego à materialidade. Apego à materialidade, eu não estou me referindo só ao avarento que tem amor por sua fortuna. Apego à materialidade é apego a tudo que é do mundo material. Apego em relação a afetos. Apego a que a minha vontade seja sempre posta à prova. Tudo que não é do espírito. Então veja que a gente tem mais ou menos essa perturbação. Uma dúvida muito comum é, depois de desencarnar, o espírito recobra tudo o que ele foi? Isso é muito aos poucos, muito devagar e muito particular para cada um de nós. Porque pense bem, se a gente
quando desencarna, está em estado de perturbação, relembrar de tudo provocaria uma perturbação ainda maior. À medida que a gente progride moralmente, a gente se sente mais robustecido para devassar isso. Então, tudo é muito aos poucos e muito particular para cada caso. O umbral, ele não é também um lugar, é uma passagem pela qual nós passaremos por um tempo maior ou menor. Porque pense, é como se nós estivéssemos, nós ao desencarnar vamos mudar de vibração de um mundo mais denso para o mundo dos espíritos. Então nós passaremos por uma experiência que é uma transição. Essa experiência de transição é o umbral. Quando a gente vê na literatura mediúnica aquelas descrições como Vale dos Suicidas, como uma cena de lamaçal, com todo mundo gritando, isso são estados de consciência particulares daqueles espíritos. E se a gente quiser ter uma ideia de como vai ser para o nosso caso, é só a gente pensar, é só a gente refletir sobre o que a gente tem pensado. Se os nossos pensamentos, se nós estamos cultivando pensamentos deprimidos, aflitivos, quando nós desencarnarmos, estaremos mais soltos, liberados da matéria. E outras mentes que pensam algo análogo ao que nós pensamos, praticamente irão nos arrastar. E a gente vai passar a pensar juntos da mesma forma. Joana de Ângeles que tem uma mensagem que ela diz: se quiseres saber como vai morrer, morre um pouco a cada dia, pensando sobre sua morte, sobre o que a gente tem vitalizado, né? Então, isso também existe. Então, o umbral, não vamos ficar com aquela ideia fixa, que é um lugar específico. Na verdade, é uma transição para essa outra forma de existir. Mas todos seremos amparados, todos nós. Já falamos dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos de guarda, mas a gente também tem que colaborar para esse desprendimento ser mais ou menos difícil. Porque é esse trabalho da conduta que a gente leva que vai nos levar a um despertar mais ou menos desesperado ou sereno, né? E aí, gente, agora a gente pode começar a entrar na parte da ciência e do espiritismo. Mas antes disso, pensar, como a colega falou, que no espiritismo não existem faltas irremissíveis. A gente abandonou aquele conceito de culpa, né? Nós não somos espíritos culposos, que estamos fadados a viver sempre em sofrimento. Tudo que a gente faz e tudo que a gente fez, eles podem ser reparados, mas há 3 passos para essa reparação. Allan Kardec escreveu isso na obra O Céu e o Inferno. O primeiro deles é o arrependimento. Então, para que a gente possa se reparar de tudo de errado que a gente fez, primeiro a gente tem que ter consciência do que a gente fez e se arrepender. E aí vem o papel da dor. A dor tem a função de nos mostrar isso, de nos alertar. Mas alguns de nós, mesmo com a dor, a gente faz de conta que não está vendo, que alguém nos aplicou essa dor e nós somos os coitadinhos. Isso não nos ajuda. A reflexão e o não negar é o primeiro passo para que a gente possa se reparar. O segundo é a expiação. Expiação aqui no sentido de nos depurar daquele mal que a gente fez. Então, às vezes, a gente é levado a circunstâncias difíceis que a gente não gostaria de passar, experiências complicadas, mas que são necessárias. É o remédio amargo que vai nos dar a cura. E depois dessa fase, aí a gente vem para a fase da reparação, em que a gente vai fazer todo o bem que a gente deixou de fazer. Tem uma frase de Pedro: o amor cobre uma multidão de pecados. Isso significa que todo o bem que a gente fizer vai ser o nosso advogado de defesa, né? Não importa o que a gente fez, mas o bem, ele tem essa grande característica, né, de fazer com que a gente evolua e progrida muito mais rápido. Então, mais ou menos esse é o nosso resumo da doutrina espírita.
E qual a função nesse íntere da ciência? Para que a ciência nos serve? A ciência nos serve para que a gente possa entender com racionalidade como que a justiça divina se dá. O espiritismo, ele não é contrário à ciência. Pelo inverso, Kardec disse: se a ciência provar que todas essas leis morais e todos os ensinamentos dos espíritos estão incorretos, larguem o espiritismo e fiquem com a ciência. Porque a ciência, ela estuda fatos concretos. Ela, de uma forma lúcida e clara, busca responder racionalmente questões. E o espiritismo não faz outra coisa. Quando nós vemos aqui essas questões, a gente vê que os espíritos respondem às questões de uma forma lúcida, clara e racional. Isso que ela falou é perfeito. Porque veja só, todos os postulados da doutrina espírita, eles se baseiam numa verdade que nunca foi enganada, que nunca foi revista ao longo do tempo. Uma verdade transcendente. E o que a gente vê com a ciência é que, como a ciência ela vem dos homens, e os homens evoluem, os homens progridem, e a ciência vai progredindo junto. Então veja, na frase de Kardec, o que é que a gente tem? Tem um apelo para que a gente não utilize a fé cega. A gente não acredite pelo espiritismo por uma ação fanática, porque os espíritos disseram, mas utilize a razão. Mas à medida que a gente vai aprimorando os nossos conhecimentos, a nossa consciência vai se alargando, a ciência vai mudando e a gente vai mudando junto com a ciência. E este é o ganho. O espiritismo, ele vem completar aquilo que a ciência ainda não consegue lograr. Porque, veja, boa parte do engano da ciência é porque ela restringe tudo ao que ela consegue medir e comprovar agora. Mas se nós sabemos que há um mundo das causas anterior, é lógico que ela não vai conseguir explicar tudo. E é justamente na tentativa dessa visão limitada de tentar explicar tudo que ela se perde e se equivoca. Então, mesmo com essa exortação de Kardec, nunca a ciência conseguiu contestar e invalidar qualquer dos preceitos espíritas, porque eles se baseiam numa verdade transcendente. E aí eu volto para aquela questão que eu falei no início, do diálogo de Kardec com os críticos e com os céticos. Existem as pessoas que são céticas, elas não acreditam no espiritismo, mas elas querem saber mais sobre. Alguns de nós, inclusive, podemos ser céticos, não há nenhum mal nisso. Kardec era cético, ele não acreditava na comunicação com os espíritos, mas ele se convenceu depois. Os céticos, eles são bem-vindos, porque os céticos nos fazem fugir do fanatismo, porque eles acreditam naqueles que lhe conseguem raciocinar sobre, e eles nos ajudam para que a gente explique também e mantenha esse nível de racionalidade. Mas existem os críticos. Os críticos são os que não acreditam e não querem acreditar. E aí vem aqueles debates incansáveis que a gente acaba perdendo tempo. Kardec pediu que a gente fugisse dos críticos e recebesse bem os céticos. Então, a ciência, ela se encarrega de entender as propriedades da matéria. E isso é importante para o espiritismo? Sim. Por quê? Porque nós vivemos no mundo material. Então, entender o que a ciência tem a nos dizer é importante. Mas a ciência não é a verdade absoluta. E aí entra a ciência espírita. A ciência espírita, ela não tem nada a ver com a ciência materialista, porque ela se encarrega a investigar algo diferente, que é a ação dos espíritos. Nós, espíritos, somos inteligências que temos vontades próprias. Então, Kardec instaurou a ciência espírita para investigar como se dá essa comunicação dos espíritos e a interferência com o mundo corporal. Então, a gente pega o que a ciência materialista tem a nos agregar e complementa com conhecimentos mais específicos relacionados ao espiritismo. E aí ele dá dois exemplos bastante interessantes. Por exemplo, o para-raios. Sabemos como ele surgiu?
Pense bem, Benjamin Franklin, o cientista, ele empinou uma pipa num dia de muita tempestade, de muita chuva, e substituiu o barbante por um fio de metal, e ele observou que de alguma forma havia uma espécie de atração dos raios em relação à pipa. Para a ciência, aquele homem era considerado um louco, como muitos cientistas, por conta disso que Larissa falou, que a ciência andou afastada da religião, muitos cientistas consideram os espíritas loucos também, porque lidam com coisas que os olhos não conseguem ver. Então Kardec dá esse exemplo para que a gente possa entender que às vezes a gente vai ter julgamentos de pessoas que não conhecem aquilo que a gente está estudando. E a nossa função também é esclarecer, não tentando convencer os outros, mas para aqueles que querem saber mais, a gente também esclarecer que espiritismo não é coisa de alma penada, não é coisa de demônio, nem de mexer com coisa do diabo, porque o diabo não existe. De bruxas, exatamente. É, muito bom. Interessante que ela falou dos judeus. Quando tem uma passagem no Novo Testamento que os apóstolos chegam a perguntar ao Cristo: Mestre, por que os publicanos dizem que é necessário que Elias venha antes do Messias? Porque muitos se pegam nisso. Há uma passagem no Antigo Testamento em Malaquias que lá está escrito: é necessário que o profeta Elias retorne para que depois venha Yahvé. E aí ele fala, mas ele já veio. E foi em relação a João Batista que ele se referia. Só um comentário em relação ao que ela falou. Os médiuns, eles devem inclusive se preservar com esse ceticismo e com esse questionamento racional, porque por serem, digamos assim, antenas mais apuradas, eles estão em contato mais direto com os espíritos e, portanto, mais expostos a escolhos. Isso de utilizar a racionalidade para questionar, a espiritualidade, ela tem que ser questionada também, porque a espiritualidade é formada de homens que habitaram a Terra, uns mais, outros menos evoluídos, como a gente viu aqui na hierarquia espírita. Então, questionar sempre. Kardec, ele sempre tomou o cuidado de questionar tudo que vinha dos espíritos, comparar as respostas, comparar as questões e a partir daí tirar suas conclusões. Só interessante a gente comentar aqui o seguinte: você quer falar alguma coisa? O que ele falou é interessante porque me lembrou que eu ia falar aqui. Como a gente reconhece, digamos assim, a natureza dos espíritos? Como a gente sabe se um espírito ele está influenciando-nos para o bem ou para o mal? Jesus, mas às vezes eles são muito ardilosos, porque eles são inteligentes, têm as suas artimanhas e nos enganam. Então Jesus deu um guia infalível para que a gente possa reconhecer. Toda árvore reconhece-se pelos seus frutos. E Emmanuel tem uma mensagem que ele vai esmiuçar isso mais. Os frutos aqui não é só você olha uma árvore e vê aqueles frutos por fora muito bonitos. A gente tem que analisar a essência das mensagens. Então, quando a gente for ligar no rádio e ouvir um programa, quando a gente for ler uma obra, quando a gente for assistir um vídeo, assistir uma palestra, a gente tem que questionar tudo, questionar sempre e estudar. Porque se essas informações não estiverem relacionadas com o que a gente vê na codificação, elas não têm fidelidade doutrinária. E isso, portanto, é o nosso balizador para a gente saber se é coerente ou não. Cada um de nós temos as nossas conquistas, mas nós também não podemos deixar de levar em consideração que existe a glória do Pai. Às vezes a gente tem uma situação que a gente tem recursos que a gente não mereceria, mas a gente os tem, por misericórdia divina. O merecimento, ele é importante, sim, porque muitas vezes a gente tem conquistas em outros campos, só que assim, é difícil da gente colocar uma chancela. Porque, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que tenho muitas conquistas morais. Então, se eu pensar com os olhos materiais, o justo para mim seria ter uma vida boa, um trabalho bacana, progredir materialmente, ter uma boa estrutura familiar. Mas às vezes eu não tenho, não é por falta de merecimento,
É porque eu tenho um gênero de provas que não comunga com esse tipo de situação, porque não é adequado para a minha educação moral. Então, em resumo, é difícil a gente precisar se houve falta ou se houve merecimento, olhando o caso por fora. Só quem analisa o caso com detalhes se consegue discernir. Porque às vezes a gente... Talvez o merecimento não seja o que a gente quer, né? O que a gente deseja, é o que a gente precisa. Exatamente. Às vezes a melhor condição... Exato. Contar uma pequenina história, tem uma obra, Memórias de um Suicida. É uma obra que quando a gente fala, o pessoal se treme todo, dá calafrio. Ó, o começo é difícil, mas depois a obra fica muito boa. Memórias de um Suicida é uma obra que tem uma fidelidade doutrinária muito grande, tem conhecimentos do mundo espiritual muito importantes, né? Ela foi uma psicografia de Ivone do Amaral Pereira, que é uma médium maravilhosa, pelo espírito Camilo Cândido Botelho ou Camilo Castelo Branco. Eu vou narrar só um trechinho de uma história que aparentemente foi um desastre, uma tragédia, mas que com os olhos espirituais foi uma grande salvação. Havia uma menina que era filha de um homem que se suicidou, junto com Camilo. Ele era um cara muito rico, um homem rico, de posses, e um belo dia perdeu tudo. Ele não suportou o orgulho de ter que viver agora na miséria, pedindo favor para os seus familiares, e se suicidou. Largou a mulher e 3 filhos, se eu não me engano. Uma das suas filhas foi parar no meretrício. E as repercussões do ato desse homem, as repercussões morais individuais do seu suicídio, se somaram com o acréscimo de responsabilidade por conta dessa filha que ainda estava sob a sua tutela. Só que essa menina tinha merecimentos, tinha créditos, e ele rogou à espiritualidade superior que a assistisse, porque ela estava passando por momentos muito difíceis. Margaridinha, se eu não me engano, o nome dela, né? Ela estava passando por momentos muito difíceis, beirando a desencarnação. E aí a espiritualidade promove um livramento. Ela começa a passar mal, passar tanto mal que teve um ataque cardíaco. E daqui a pouco chega a ambulância para retirar daquele antro. Aos olhos materiais, era uma tragédia. Uma moça jovem, tendo um ataque cardíaco quase fulminante, vai morrer. Mas veja que com os olhos do espírito, era um livramento para ela sair daquela situação. Ela vai para o hospital, se interna, se afeiçoa com as enfermeiras, com as pessoas que cuidam. Em resumo, ela arranja uma oportunidade de ter um trabalho. Ela morava em Portugal, aqui no Brasil, e ganha uma vida nova, um recomeço. Então veja que às vezes a gente acha que a nossa situação, né, é uma tragédia total, mas depois que a gente passa pela situação calamitosa, a gente vê que foi o melhor, a solução para os nossos problemas. Isso não é fácil. Quando a gente passa pela dor, é complicado, né? Pense, por exemplo, numa notícia trágica como um câncer, a perda de um familiar querido. Isso dói. Mas a consolação é que aquilo é uma prova temporária. E se a gente se resignar e conseguir entender o significado por trás daquela dor, a gente pode ganhar muito mais do que se rebelar, né? Do que blasfemar contra Deus, achando que nós somos injustiçados. Rapidez de evolução. Quanto vai demorar para a gente evoluir? Depende de quem? Quanto mais a gente aceita as provas e vence, mais rápido a gente evolui. Isso é um conceito interessante. Isso que ela falou me lembrou. No capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, a primeira mensagem que Kardec coloca é justiça das aflições. É para quando a gente abrir, querendo colocar a culpa em Deus, a gente abre. Não, estou passando porque realmente é uma experiência necessária para a minha evolução. Aí a gente passa o primeiro texto. O segundo texto, aí a gente já coloca a culpa nas reencarnações passadas. O segundo texto é causas atuais das aflições. Às vezes a gente escolhe nessa mesmo. Então, não é registro de vida anterior, débitos do passado. É dessa mesmo que a gente precisa reparar. Mas,
Mas tem também os anteriores, é o próximo texto, né? Causas anteriores das nossas aflições, para que a gente possa entender o panorama como um todo.